É, igualmente. bom, a gente está aqui para fazer essa aula aberta em parceria, que tem o mesmo tema, título do curso que a gente montou em parceria, eu, Diana Joels, e minha amiga Micaela Metzavilla, eu do IED Rio, ela do IED Barcelona, IED Barcelona. A ideia é que o curso seja um curso em espanhol e ou portunhol, eu ou a luz como uma linguagem que transcende os idiomas, é um pouco o tema, inclusive. Então, antes da gente realmente começar, para a gente organizar um pouco essa questão do idioma, eu queria pedir para todo mundo que está com a gente colocar no chat do YouTube onde você está. Se você entende português, você bota, por favor, um PT. Se você entende em espanhol, um ES. Se entende os dois, bota PT mais ou barra ES. Que a gente vai começar a visualizar aqui a melhor maneira da gente conversar. Enquanto vocês fazem isso, comentar um pouco, que é um curso que a gente desenvolveu em parceria, né? É, justamente em torno desse tema, né? Da luz como um elemento de linguagem, de comunicação, e que é algo que a gente pretende explorar bastante no curso e na aula de hoje também. Acho que eu vou começar aqui a compartilhar imagem. ¿Hablamos en español? Si no nos dicen nada. ¿O lo Como, hacemos en portugués? como Como que, quieras, no sé el input. Por ya. mi parte, os doy un saludo en español de momento, porque, bueno, yo en realidad soy italiana, entiendo el portugués porque he hecho un curso acelerado con Diana. Sí. y, y bueno, pero vivo en Barcelona, entonces me comunico también en español, aunque confío mucho en nuestro idioma común, que es el lenguaje de la luz. Y me parece interesante justamente este desafío eh, que hemos lanzado. En realidad es justamente divertido que luz se diga igual tanto en español como en portugués, eh, y que en realidad sea también nuestro idioma común para ciertas cosas, aunque luego llegue a tener unas particularidades y unos temas específicos y culturales en cada, digamos, cultura con la que nos encontramos. Sim. Bom, tem algumas pessoas que indicaram aqui que só entendem português, outras que entendem os dois idiomas. Então, acho que a gente vai falando em português devagar, despacio, é, e assim nos entendemos, assim a gente se entende e quem está assistindo entende também, né? É, concordo com você que esse é um dos principais desafios que o curso em si pretende desenvolver, né? Propor às pessoas como a gente pode usar a luz como uma forma de comunicação que transcenda a barreira dos idiomas, né? E entender também a questão das influências culturais nos diferentes maneiras de entender a luz, né? Então, uma das coisas que a gente pretende não é
muito importante a gente dizer desde agora que a gente vai estar, tanto hoje como ao longo de toda a experiência, sempre falando da luz como uma grandeza visual, né? A luz, ela é uma grandeza que ela tem a forma da gente falar dela fisicamente, né? Ela acontece como um fenômeno físico e que pode ser mensurado, pode ser quantificado, né? A gente pode descrever exatamente uma mesma imagem utilizando graus, ângulos, temperatura de cor em Kelvin, iluminância em lux, e ou a gente pode descrever aquilo que a gente vê, que não são os números que descrevem, que são as características. Se a luz é quente, se ela é fria, se ela é em diagonal, se ela é suave, né? Se o ambiente está claro ou escuro. Então, é dessa luz, né, que a gente vai falar hoje e que a gente vai falar ao longo desse curso. Essa luz como um fenômeno visual. O que é muito bonito é que todo mundo vê. Então, se a gente treina esse vocabulário da luz como um fenômeno visual, a gente consegue falar com muito mais gente sobre a luz, que é a nossa ferramenta de trabalho. Né? Se eu conseguir falar bem das características perceptivas e visuais, eu vou conseguir falar com muito mais pessoas do que eu falar das características fotométricas, físicas, mensuráveis. Então, a gente pensar um pouco, né, que essa imagem que a gente botou aqui tem esse caráter de provocar, no sentido da gente entender que o processo perceptivo, né, que tem uma explicação fisiológica e tal, ele é um processo de aprendizagem. Quando a gente nasce, no exato momento que a gente nasce, a gente não enxerga cor, né? Nossa distância focal é 20 centímetros. Então, não só a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de ver, como, e o principal, o nosso cérebro vai desenvolvendo a capacidade de interpretar os inputs visuais que ele recebe através do nosso sistema visual, né? Esse não é o assunto da nossa aula, mas a gente entender que é disso que esse é o nosso universo de trabalho, né? Essa informação que penetra e que, quando a gente interpreta, a gente atribui um significado. Se isso é verdade, né? Se aquilo que a gente entende é um processo que a gente aprendeu, então como a gente aprendeu, onde a gente aprendeu e as experiências que a gente acumulou são tão importantes quanto o nosso sistema fisiológico em si, ou mais, né? Então, acontece Claro, esse tipo de coisa. claro. Y lo que es interesante es justamente que es entrenar nuestros ojos, hacer un training visual, aprender a ver las cosas. Y las imágenes dobles, como esta, donde hay una mujer joven y una mujer anciana, eh, son un ejemplo de cómo la interpretación de lo que vemos puede ser muy personal, dependiendo de cómo el cerebro de cada uno trabaje o cómo el cerebro de cada uno funcione en este momento. No sé si conocéis seguramente esta imagen. Una es ver una mujer joven que mira al otro lado, y en la otra, si enfocamos de otra manera o interpretamos de otra manera, vemos una mujer con una cara muy grande, una nariz muy grande, una mujer anciana. Entonces yo creo que es interesante de que tenemos una imagen, algo objetivo delante de nuestros ojos, pero luego lo vamos interpretando, y en este caso de una manera muy personal. Yo la primera vez que vi esta imagen vi solamente la mujer joven. Ahora han pasado los años y veo solamente la mujer más anciana. ¿Será por alguna razón? No lo sé. Pero bueno, voy cambiando un poco la visión. Y, y claro, eso entonces es algo como muy personal. En cambio, hay otras imágenes, por ejemplo esta, que es muy sencilla. Esta casi seguramente será interpretada por todos nosotros como de una manera unívoca, una alternancia de círculos convexos y cóncavos
Y esto se debe a que nosotros interpretamos que si hay luz arriba, quiere decir que este elemento sale hacia afuera. Si hay sombra arriba, quiere decir que este elemento va hacia adentro. Eso simplemente porque los seres humanos y los animales estamos acostumbrados a tener el sol encima y entonces casi todos nosotros tendremos la misma, o diría todos, tendremos que ser un poco marcianos para verlo de otra manera. Y entonces, claro, la luz del sol es la única que nunca viene de abajo, sino que siempre viene de arriba y es una convención universal, aunque esto tiene también unas variaciones culturales. Então, como disse a Michela, a forma como a gente vai interpretar as imagens, receber as imagens, tem muito a ver com esse que a gente chama de um filtro pessoal, né? E muito a ver com um filtro compartilhado, né? Que seria o filtro da cultura, né? Isso é um fator super importante, inclusive na hora da gente fazer projeto, né? Pensar que a forma como uma determinada cor, como um determinado ângulo da luz transmite uma informação, não necessariamente vai acontecer da mesma maneira para as pessoas dos mesmos lugares, né? No entanto, existe esse elemento que ela trouxe, né, na imagem anterior, de que na natureza não existe a luz de baixo para cima, né? Então a gente sempre vai tender a interpretar que essa direção da luz dá uma ordenação que é meio geral. A partir daí, sendo luz em cima, diagonal, ângulos maiores, ângulos menores, isso vai criando o nosso arcabouço, né? O nosso vocabulário visual. O que é interessante é que, às vezes, a gente falando sobre essas coisas dá um pouco nervoso, porque parece que a gente está falando uma coisa muito óbvia. No entanto, a gente, muitas vezes, a gente mesmo no dia a dia, não se atém a esse tipo de pensamento. Na hora que a gente para falar disso, parece muito evidente. Mas na hora que a gente está lidando com a luz, muitas vezes a gente lida como se fosse uma grandeza de interpretação universalizada, que não é, né? Então, se a gente pensar aqui no Brasil, quando a gente fala o sol do meio-dia, a gente está pensando num sol muito zenital, quase a 90 graus, né? Produzindo uma sombra muito curta, né? A cabeça bem pertinho do pé e com uma rigidez imensa e com uma cor muito forte. No entanto, essa imagem da esquerda não é um sol de meio-dia, mas é um sol de 2 da tarde. Mas em Estocolmo, numa latitude 58, 59 norte, onde essa luz super diagonal, super, né, deitada, para a gente é uma luz que a gente vê no início da manhã, no fim do dia, e ela é muito fugaz, né? E na Escandinávia, essa luz longa, ela é quase o tempo todo, né? O sol vai bem baixinho. Para a gente o sol faz assim, para eles o sol faz assim, né? E o tempo é diferente. E os tons de cores que a gente vai ver no céu são diferentes. Então a gente tem um vocabulário visual muito diferente, que é algo que a gente pretende explorar, né? Essa imagem da direita, ela não é no Brasil, mas poderia ser, né? Ela é Lisboa, né? Já uma latitude mais próxima, né? De Barcelona e tal. Então já é uma imagem que a gente entende ela melhor como algo do nosso cotidiano. Ela poderia ficar ali um tempo, né? Essa imagem da esquerda a gente espera que ela passe rápido e não passa, ela é constante. Essa imagem é uma imagem desafiante, né? É uma imagem que a gente achou super importante colocar,
porque se a gente for fazer uma interpretação dessa imagem apenas com a foto, é muito difícil, é muito raro alguém chegar na conclusão da composição luminosa que tem aqui, que é apenas luz natural, né? Posso desenhar, mas acho que vou explicar. O que acontece? A gente tende a achar que essa sombra dourada e lateralizada é produzida por um sol ou do início do dia ou do fim do dia, que está entrando na imagem da esquerda para a direita. No entanto, lá no fundo da imagem, tem o ponto mais brilhante de todos, que é onde eu tenho uma dica de que o sol está incidindo ali. Então, esse é meu, como diz, a chave do mistério. Né? Se eu entendo, então, que lá naquele ponto mais brilhante, na verdade, é uma fachada do outro lado da rua, onde a luz está incidindo, aqui eu vou desenhar assim, que vai ficar muito melhor de entender. Deixa eu pegar aqui. Se eu entendo, na verdade, né, que... Cadê? Se eu entendo, na verdade, que aqui é o meu máximo ponto brilhante, então que, na verdade, né, a luz está vindo nessa direção, eu consigo entender que essa luz que eu estou vendo aqui, na verdade, ela está sendo rebatida de algum elemento do lado esquerdo. Então, se trata de quê? De que eu tenho uma fachada, né, de luz espelhada, uma fachada espelhada, desculpa, com um tom cobreado nesse espelho, que produz essa sensação tão evidente, né, de um fim do dia, de uma luz de posta do sol, né, de pôr do sol. Só que ela é muito contraditória com aquele brilho lá que eu marquei. E esses elementos que a gente vê aqui, esses elementos que são também outro elemento dica, né, que me intrigam na imagem, são os elementos que são a esquadria dessa fachada, que também são um pouco confusos quando eu tento entender essa imagem como um sol lateral. Mas como surgem essas linhas horizontais, né? Mas se eu entendo que, na verdade, é uma esquadria, uma fachada, aí eu consigo visualizar. Porém, para a Miquela, por exemplo, eu dizendo para ela que isso é uma rua do Eixample de Barcelona, e ela tendo essa compreensão, né, de que essas ruas são todas numa modulação xadrez, ela vendo até pela inclinação da rua, porque esse é um bairro todo em declive, ela já teria uma informação extra que facilitaria muito ela desvendar esse enigma e quase nem se surpreender, né, com essa sensação dessa luz de pôr do sol. Ficaria bastante mais simples de interpretar do que se trata, né? E isso é um elemento super importante, né? Que a gente tentar interpretar a imagem apenas com a imagem ou com informação que preenche o mundo em torno da imagem, né? E aí eu consigo visualizar o norte, o sul, o leste, o oeste e ter mais informação do que apenas a luz está me dando ali. ¿Quieres completar algo? Yo creo que, bueno, que esta es una imagen muy sorprendente también para un barcelonés, pero yo creo que es verdad que cuando estás en otro lugar, estás viajando y tus ojos ven de una manera diferente, estás como más inquisitivo y te maravillas incluso más y claro, recoges toda esta información y generas un nuevo tipo de conocimiento. Sin Claro. embargo, esta imagen es una imagen sorprendente realmente también para un barcelonés porque este reflejo es muy inusual, pero sí que se interpretaría de manera más fácil conociendo la ciudad, su orientación, su urbanismo.
Y bueno, así inspirada por la imagen que enseñaba Diana de Barcelona, yo os enseño una imagen, bueno, de Niterói, que seguramente ya conocéis todo el mundo, del Museo de Arte Contemporáneo de Niemeyer. Es una foto de mis favoritas de cuando viajé a Brasil y lo que me sorprendía cuando me acercaba era este reflejo así rosado en el techo y no saber de dónde venía exactamente. Podía intuir que venía del reflejo de algún material, pero no lo sabía con seguridad. Y sorprendía esta cosa y evidentemente uno se intriga, quiere descubrir, quiere entender qué es lo que pasa. Y en la siguiente imagen, evidentemente, cuando das la vuelta al edificio y empiezas a subir la rampa, te das cuenta que descubres que el color rosado del suelo es lo que refleja en el techo, porque la luz no es cenital completa, pero tiene un ángulo muy picado, es muy fuerte, y entonces hace este reflejo, este efecto mágico, este efecto misterioso. Entonces la clave del misterio la descubres un poco viviendo este espacio. Y entonces yo creo que justamente cuando viajamos, cuando exploramos sitios nuevos que no conocemos, nuestros sentidos están más atentos, vemos con ojos nuevos, nuestras neuronas se reorganizan, el proceso de conocimiento y de aprendizaje se renueva, es todo nuevo, estamos como más receptivos. Y por eso me apasionó esta propuesta de Diana de hacer este viaje virtual entre Barcelona y Río, este intercambio que seguramente nos enriquece en porque nos obliga a volver a aprender, a ver con ojos nuevos, a ver cosas que no conocemos y a entrenar entonces nuestro ojo y desarrollar más nuestro lenguaje visual. Y, y bueno, y ahora ya que me ha cedido la palabra Diana, me sigo presentando. Bueno, esta es una foto de un viaje, os enseño solamente cosas de vacaciones, así para pasárnoslo bien. Yo, como os decía, me llamo Michela Mezzavilla, soy arquitecta, soy italiana, soy diseñadora de iluminación, educadora. Conocí a Diana en Barcelona, bueno, en el mundo de la luz, en el mundo de la enseñanza de la luz. Y, bueno, y en esta imagen os enseño que esa imagen es una imagen que me divierte mucho porque no es lo que parece. Parece quizás que estoy bajando las escaleras corriendo muy rápida, pero en realidad es una foto girada y yo estoy aguantándome a la pared y la clave del misterio es mi pelo, ¿no? Que con la fuerza de gravedad va hacia abajo, no está O tan horizontal. cabelo. Exacto. Na tradução muito rápida, a chave de entender que essa imagem, na verdade, é uma imagem girada é que é o efeito que a gravidade faz no cabelo dela, né? Dá uma sensação, quando você olha rápido, que ela está correndo a escada, descendo, mas, se você reparar, não é o vento. O cabelo está caindo por causa da gravidade. Então, na verdade, é uma foto que está girada. Sí, a mí me apasionan todas las paradojas visuales, los juegos visuales, ópticos, todas las cosas que engañan la vista y también los juegos de palabras, todas las paradojas del lenguaje. Por eso este curso me apasiona y me motiva mucho. Y también la manera en la cual la luz hace magia y llega a manipular completamente la manera en la que nosotros percibimos el espacio. Y Una traducción rápida. sí, Que algumas palavras, para que... igual no son tan... Sim. Que ela está ressaltando que é muito do interesse dela, ela é muito apaixonada por todos os paradoxos visuais e os jogos de imagem, né, de ilusão,
e também de linguagem e paradoxos, né, de palavras. Então, esse curso, onde a gente está se propondo a explorar tanto a questão do vocabulário cultural como do vocabulário visual, é algo que é uma coisa que já é do interesse dela, ela já trabalha. Ela vai entrar aqui nesse projeto onde a luz tem esse caráter mágico, né, de criar ilusões. Gracias, obrigada. Imagina. Pues, pues sí, eso es un tema que me gusta aplicar en los proyectos cuando puedo, cuando hay la posibilidad. Y este proyecto es uno de los últimos que hemos hecho en el estudio y trabajamos a propósito una luz casi blanco y negro, casi grayscale, escala Sí. de grises, y trabajamos a propósito la idea de generar como un espejo de agua muy reflectante que duplicara el espacio y nos diera la ilusión de profundidad y de un espacio que doble. Ujú. Sí, creo que se entiende bien. Creo que se entiende, vale. Sí. Y hay otros proyectos. En general, me parece interesante, o sea, los magos cuando trabajan con la luz, cuando hacen desaparecer las cosas, en realidad trabajan con la oscuridad, trabajan con nuestra visión. Y yo creo que ahí hay esta magia tan especial bueno, que llega al extremo del uso de la luz como materia así intangible y mágica. Claro. Y bueno, y aquí os he traído más postales de Barcelona, más proyectos Postais. postales, exacto, de proyectos muy representativos de la ciudad de Barcelona, sobre todo del modernismo catalán, que es esta corriente arquitectónica muy presente en la ciudad. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el Caixa Forum, que es una antigua fábrica de Puig i Cadafalch, que tiene toda una estructura que se lee muy bien durante el día y que hemos intentado reproducir también por la noche, reinterpretándola, pero siempre intentando marcar el ritmo para que se viera este ritmo de la estructura. Si quieres ir a la siguiente o comentar, por ejemplo, eso es el interior de la Pedrera, del edificio de Gaudí, donde otra vez el tema de la estructura, de los arcos, también se repite y vuelve un poco la misma interpretación de rítmica de la modulación de la arquitectura. Siguiendo con las postales de Barcelona, y luego si tenéis preguntas me decís. Ese en cambio es un edificio que es el Palau de la Música Catalana, en el cual más que la estructura arquitectónica es evidente la decoración, la artesanía, todos los vitrales, la cerámica, el hierro, la piedra. Hay una decoración muy, muy vivaz, muy potente. Y entonces aquí se destacan más quizás los colores, las texturas, con otro tipo de tratamiento. Y igual siguiendo con las postales de Barcelona, llegamos obviamente a la Sagrada Familia, otro proyecto en el cual colaboramos en diferentes fases. Eso es interesante a nivel de colaboración, que la Sagrada Familia, como es un edificio que, sabéis, es eterno en el sentido que está tardando muchos, muchos años, centenares de años, también se generan equipos y colaboraciones y toda la ciudad, todos los lighting designers de la ciudad trabajan en la Sagrada Familia quizás. Y aquí, por ejemplo, hay otro misterio, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que haya luz verde y azul? Pues no es LED RGB, sino que si vamos a la siguiente imagen, vemos que son los vitrales de la catedral que filtran la luz natural
y generan esos efectos tan espectaculares y sorprendentes. Bien. Y bueno, aqui se acabam as postales. Então, uma coisa que é importante, que ela trouxe aqui diferentes projetos nos quais ela colaborou nos últimos anos, né? E a seleção dos projetos para mostrar teve muito a ver com o lado icônico, né? São projetos que representam Barcelona, projetos, como ela chamou, cartões postais. Então, a Sagrada Família, o Palau de la Música, a Caixa Fórum, a Pedreira, todos os edifícios que todo mundo que já fez turismo em Barcelona passeou e que mostra um pouco a atuação dela muito presente nessa cidade, né? Que é um fator que a gente quer trabalhar nesse curso que a gente está propondo, que é trabalhar essa troca cultural, né? De pessoas daqui, pessoas de lá, projetos daqui, projetos de lá, etc. Eu não trouxe uma imagem ilusória, né? Uma imagem bem é exatamente isso que vocês estão vendo, não tem nenhum truque visual, nenhuma ilusão, mas inspirada pela seleção de projetos da Miquela, na verdade, de trazer projetos muito barceloneses. Eu trouxe essa imagem, né, antes de apresentar o que eu selecionei, que é uma imagem muito Rio, né? O Rio é uma cidade-mar. E além da questão da paisagem e da luz na paisagem, né? Isso é esse efeito da luz, do sol que incide nas ondas e que as ondas dançam e produzem esses brilhos, esses, inclusive, ofuscamentos, né? Isso é uma coisa que me fascina muito e que não tinha pensado nisso antes. Pensando agora, nos anos que eu morei em Barcelona, me dava muito nervoso ir para ver o mar e o mar ser tão parado, né? Tão plano, porque o nosso mar é oceânico e o mar de Barcelona é de mar fechado. Então, mas esses brilhos e essas ondas, elas estão em qualquer água, basta ter um vento, né? Não precisa ter os nossos super ondas. E outra coisa dessa imagem que eu achei bem importante foi porque os projetos que eu decidi pincelar aqui com vocês, na verdade, a minha forma de selecionar foi baseado na questão dos processos colaborativos, né? Que eu acho que é um outro viés dessa proposta de curso que a gente está lançando. O tema é a luz como um idioma visual, a influência do que a gente chama da cultura de luz, né? Na produção desses significados a partir da interpretação das imagens, esse aprendizado a partir da troca, isso que a Miquela enfatizou de porque quando a gente viaja, a gente vê coisas diferentes que estão no nosso dia a dia, porque a gente também está com uma outra predisposição no olhar, né? E que a gente tem que cultivar como um hábito, né? Estar aberto a ver e nos surpreender no nosso dia a dia, porque não, qualquer momento. Mas uma outra coisa que a gente quer enfatizar é a troca, né? A gente vai trabalhar muito com exercícios em dupla e exercícios com troca. E vocês vão ver, a gente vai trazer uma proposta de rede, né? De construção de uma rede entre os participantes do curso e os profissionais dos dois mercados, brasileiro e barcelonês. Então, essa imagem também ela representa um pouco isso, né? Claro que você pode ir no caiaque oceânico sozinho, mas não deve, né? A gente deve sempre ir em dois, no mínimo, porque são situações que a gente deve estar, com alguém do nosso lado, né? Podem acontecer imprevistos e tal. E eu acho que no projeto a gente também tem que se relacionar assim, né? Com as pessoas com quem a gente está trabalhando junto, no sentido de cooperação, de colaboração, de trabalhar junto. Então, a maioria dos projetos que eu trouxe são colaborações com outros colegas, lighting designers, e, em um caso, colaboração com um cliente que fez um papel
também muito importante. Então, esse é o projeto, né, da exposição Queer Museu, né, no Parque Lage. Foi um projeto bastante polêmico aqui no Brasil, né? O Parque Lage fez uma grande campanha para conseguir receber essa exposição que foi censurada. Então, foi um projeto que eu fui convidada pela LD Studio, né, a fazer parte, e a gente fez o projeto voluntariamente, né, como uma contribuição para o projeto do Queer Museu. E o que eu acho bem interessante desse projeto é que a gente trabalhou, digamos, toda a luz expositiva, que seria o foco, né, do nosso trabalho, as obras e tal, de uma maneira bem correta, neutra. O foco era mesmo as obras, então a gente precisa de uma luz que não atrapalhe. Mas, como existia um percurso da entrada do parque até a Galeria das Cavalariças, a gente propôs que a gente também trabalhasse esse percurso como uma experiência, né? E se a gente está falando de um conteúdo expositivo do universo queer, então como a gente poderia ter uma luz da experiência de chegada, de acesso, tivesse alguma relação com isso. Então a gente optou por esse uso, né, da luz verde. Quando você olharia para as pessoas com quem você estava indo à exposição, as pessoas que estavam saindo, suas próprias mãos, você mesmo se veria verde, que é uma cor de luz que quando a gente quer fazer um projeto que as pessoas se vejam, se admirem, se vejam bem, né, se reconheçam, a gente nunca usa o verde. Mas ali a gente quis propositalmente provocar uma sensação de estranhamento, né, de se colocar no lugar de um movimento que tem a ver com essa visão, né, que é visto, na verdade, como algo que é diferente, né? Então, essa questão de uma exposição que foi censurada é muito complexo. Então, a gente quis provocar isso, você se vê de uma forma muito desconfortável, de alguma maneira. Esse é um projeto que se chama Portal Aqua, no edifício Aqua, né? Que é um edifício que fica no Boulevard Olímpico, bem depois ao lado do Aqua Rio, né? O Aquário do Rio. Foi uma colaboração também com a LD Studio e o Flávio Berman. Na verdade, o edifício em si, ele tem uma iluminação de fachada, e essa iluminação foi uma instalação temporária que foi feita para o Casa Cor, né? Quando o Casa Cor, que é essa mostra de design de interiores, ocupou a cobertura do edifício. Então, era uma instalação efêmera, temporária, e a gente tinha enfim, todo um objetivo conceitual, uma narrativa, né, um storytelling que a gente queria comunicar a partir de uma análise da inserção desse edifício no ambiente urbano do Rio de Janeiro. Ele está bem no limiar, ele cruzou a fronteira do Boulevard Olímpico, que é uma área super valorizada, super bem vista, super colorida. E quando você cruza essa fronteira, tem uma área onde existe uma outra realidade ali, né, mais para o lado da rodoviária. E o edifício estava exatamente nesse lugar. E ele tem uma forma meio funil. Então a gente decidiu que a instalação de luz deveria quase trabalhar como uma sucção de energia positiva que do outro lado sairia e floresceria também, né? A gente quer trazer essa ideia, né, de que essas coisas boas que acontecem no ambiente urbano do Rio não sejam ilhadas, né? Que elas se expandam, que elas extrapolem essa barreira dos investimentos e tal. Em termos de matéria, de materialidade e de luz visual, é um edifício todo de vidro, né? Que como ele estava completamente vazio, ele estava sendo usado como locação dessa mostra justamente para trazer visibilidade para o edifício. Os andares estão vazios, não tinha escritórios ocupando nem nada, não tinha paredes intermediárias, não tinha gesso, então a gente tinha um edifício em osso. Isso fez com que a gente
conseguisse trabalhar com a gente teve que entender que ali, para a luz ser visível nessa fachada, a gente tinha que jogar luz nas lajes e o edifício que de dia era um grande espelho, à noite se tornaria um edifício transparente, né? Então toda essa luz colorida que vocês veem, na verdade, ela está no chão de cada pavimento, iluminando a laje do pavimento e sendo vista através do vidro que fica transparente à noite, né? E de dia, como a luz do fora é muito mais forte, tudo isso é espelho. Na imagem da direita, dá para ver assim, aqui na lateral, né, onde tem essa luz âmbar, você vê claramente essa intenção do funil, assim, né? E quando chega lá do outro lado da imagem da direita, a luz vermelha que vocês estão vendo nessa parte da imagem bem espelhada são os faróis dos carros. E dali para cima é a luz que a gente colocou como essa intenção de ascensão, de florescimento, né? Enfim. Yo creo que es muy Sí, sí. interesante, ay, disculpa, No, no, sí. este proyecto me gusta muchísimo y creo que es muy interesante descubrir cómo el secreto de cómo está conseguido este efecto. Y creo que también uno de nuestros objetivos en el curso es que este lenguaje nos ayude a entender, a interpretar, entender cómo está hecho Sí, algo, porque claro. luego lo puedes incorporar, es una palabra que cuando la entiendes, la puedes incorporar a tu lenguaje. Claro, exato. Expandir o seu repertório, né? De recursos a partir de decifrar aquilo que você vai vendo, né? Com certeza. Se a gente. E vou falar disso mais quando a gente falar da estratégia. Quando eu hablar da estratégia do curso, volvemos a esto, que é muito Perfecto. importante. Sim. Aqui é um projeto que, para quem é do Rio, é um projeto simbólico, né? Que é a Slow Bakery, um empreendimento, né? Que tem a bandeira da comida de verdade, né? Começou como uma produção de pães de fermentação natural, feita na cozinha de um apartamento, vendidos na barraquinha da junta local. Depois, o primeiro local foi construído a partir de um crowdfunding, né? E que eu já colaborei no primeiro local, todo com um projeto de custo zero, praticamente. E aqui já esse projeto é um projeto da fábrica, né, do café, que já é um projeto muito maior, que está na General Polidoro, em Botafogo, já comunica um outro momento da marca, mas um projeto em que a luz ela tem uma importância muito grande de comunicar essa verdade desse projeto, né? Não tem um branding no sentido de uma construção de uma marca, mas tem um papel no sentido de expressar uma identidade, né? E para a gente conseguir esse nível de verdade no projeto, o processo tem que ser muito sinérgico, né? De muita parceria. Então, nesse caso aqui, é um processo que eu considero que é um projeto meu, junto com o Rafa Brito Pereira, que é o padeiro, né? E a gente fez junto esse projeto todo, porque estava só expressando o que ele faz com as mãos através da luz, né? Então tem o uso de temperatura de cor ou a cor da luz, comunica em que ambiente da fábrica você está, produção ou café, tem uma cadeia de produção, tem as sutilezas dos materiais, enfim, é um projeto bem bonito. E tem uma colaboração também bem importante com a arquiteta, com a Ângela Vasconcelos, porque é um projeto que eu atuei não só na luz artificial, como na luz natural, né? Então, no desenho da claraboia, na definição do tamanho das aberturas, o telhado tem elementos translúcidos, tudo isso na construção do que a gente chama, né, da experiência do usuário, no sentido de entender essa experiência
artesanal, lenta, né? De um tempo muito próprio, né? De fazer a comida em harmonia com a natureza. Enfim, um projeto que eu me orgulho muito. E, finalmente, quando a gente estava, né, preparando que projetos mostrar, para falar um pouco da forma como a gente trabalha, que tem muito a ver com a forma como a gente vai conduzir o curso e tal, tem um projeto em desenvolvimento atual, que é um projeto de uma exposição permanente dentro da Fiocruz, né, que me emociona pra caramba estar fazendo um projeto dentro da Fiocruz, no contexto, né, de pandemia, de produção de vacinas, de valorização, né, do SUS e do sistema de saúde do Brasil. E aí eu recuperei esse projeto, que é um projeto que foi no Museu Histórico Nacional, ali na Praça 15, que era um projeto, foi uma exposição de materiais históricos do acervo da Fiocruz, né? Então foi um projeto onde a luz ela é totalmente integrada nos painéis expositivos, e um projeto feito em colaboração com o Tomás Ribas, que é um lighting designer cênico e um light artist, e com a Folguedo Produções, né? Que são os arquitetos de toda a exposição, que desenharam todo o mobiliário, todos os elementos expositivos. Então, acho que esse é um projeto bem interessante também, porque é isso, a gente fez um exercício, né, de que não existisse uma camada da arquitetura, uma camada da luz, porque a gente já estava colocando os elementos expositivos numa sala que já tinha uma arquitetura própria, né? Então já tinha esse piso, já tinha esse teto. A gente entrou com esses elementos expositivos e a luz ela acontece ali. Ela não tinha que ser mais uma coisa. Então são projetos que têm esse viés, né, colaborativo muito importante, de construção da experiência, da imagem. Então, acho que podemos ir para isso, né? Um pouco de contar como a gente estruturou essa proposta, né, de curso de extensão, que a ideia é que aconteça sempre aos sábados, num horário que seja de manhã no Rio e à tarde em Barcelona, para poder atender a participantes das duas cidades. São 12 encontros de 3 horas. E existe uma coesão, né, do conteúdo, existe uma narrativa super forte, existe um objetivo, mas quase não dá para chamar de um curso. É mais como uma plataforma de networking e uma sucessão de encontros, né? Acho que essa é uma palavra bem importante. A gente quer promover oportunidade das pessoas se encontrarem e trocarem. E, claro, para a gente criar uma oportunidade de troca, a gente tem que ativar o repertório, né? Então, para a gente poder fazer essa ativação de repertório, a gente organizou 3 módulos. O primeiro módulo, Luz e Percepção, tem um pouco a ver com a parte inicial dessa conversa aqui, né? Não é um curso que vai destrinchar a fisiologia da visão, nada disso, mas a gente vai se debruçar assim e entender como a gente enxerga, né? Por que a gente vê o que a gente vê e visualmente, né? Mais do que biológica ou fisiologicamente, para reforçar essa compreensão dessa abordagem qualitativa, visual e perceptiva, né? Então, isso a gente faz através de algumas aulas, claro, a gente traz conteúdo teórico, exercícios, e sempre que tiver um exercício individual, vai ser comentado pelo outro participante, para a gente ir sempre fazendo essa ativação da troca entre as diferentes visões, né? Depois, o segundo módulo, que a gente chama de Luz e Cultura, além de exercícios, aqui a gente pretende ter uma boa integração das nossas redes, né, dos nossos colegas. Então, quando a gente chamar alguém para apresentar um projeto, por exemplo,
sempre vai ter esse viés, né, da compreensão cultural do papel da luz naquele projeto. E o último módulo, que a gente está chamando de luz e linguagem, onde a gente vai desenvolver também bastantes exercícios, né, de manipulação da luz e a forma ou a consolidação do que a gente chama de um portfólio, de tudo aquilo que o participante for produzindo, uma imagem, uma foto, um recompilado de imagens, uma sequência de imagens ao longo de um dia, que vai sendo tratado como a construção de um portfólio, né? E a soma dos portfólios de todos os alunos, a gente consiga expor como o testemunho da construção de um idioma visual, né? E para conseguir fazer isso, a gente vai precisar ativar as nossas redes, né? Então, não seremos eu representando o Rio, Miquela representando Barcelona, além dos participantes, principalmente no módulo 2, onde a gente pretende trabalhar bastante os cases de projetos. A gente já pode prometer que vamos trazer pessoas dos nossos círculos profissionais e amigos, né? Para não só apresentar projetos, mas também comentar as produções dos participantes do curso, né? Então a gente propõe muito isso, e no final essa troca e essa construção de rede, assim, isso é um elemento bem importante que a gente acha que essa imagem resume bem. E que são aqui alguns nomes, né? Podem ser que sejam mais, ou enfim, mas isso aqui é garantido, né? Isso a gente promete. Sí, yo creo que es muy interesante sobre todo este aspecto de intercambio, de networking, de conexión, una constelación que podemos generar. Al final es una oportunidad de conexión y para ver lo positivo, ¿no? De poder hacer un curso online. Al final, hace años quizás no hubiéramos pensado, pero es una oportunidad muy grande de abrir fronteras y hablar este idioma común, Único. aprendiendo mutuamente, ¿no? Sim, perfeitamente, claro. Se seria uma proposta que dificilmente a gente teria desenvolvido fora de um contexto, né? De restrição, pandemia, etc. Mas que certamente não se limita a essa circunstância, né? Acabando a pandemia, esse curso pode acontecer sempre, né? Claro. Porque a gente está cada vez mais aberto e interessado, né, em trabalhar virtualmente. Mas uma coisa que é bem importante é que os nossos encontros serão virtuais, mas de um encontro para o outro, a gente vai gerar demanda de conexão com o, o palpável, o tangível, a luz natural, né? O olhar com os olhos, não através da câmera e da lente, etc. Então, isso também é interessante, né? Sí, hacer ejercicios, poner en práctica y luego comentar todos juntos en equipo y bueno, y trabajar un poco esta visión global y compartida de la iluminación. Então, não sei se alguma pergunta podem botar no chat para a gente responder. Pode ser do que a gente comentou ou em relação ao curso. E se não tivermos perguntas, acho que já ficamos quase uma hora, né? Acho que podemos também encerrar, se não tiver perguntas a responder. Acho que sim. Vamos fechar então, né? Acho que a gente deu conta, né? Sim, não falta nada, não? Yo creo que sí, que hemos comentado todo y bueno, si no hay preguntas, sim. nos saludamos.
Sim. Foi um prazer estar com você, un placer estar Igualmente. contigo. Me hace mucha ilusión esta propuesta y volver a hacer algo juntas desde el 2012. Sí, ¿no? Sí, es Quando, posible. Sí. sim, desde 2012 que eu dei umas aulas no IE de Barcelona. Agora fazer coisas juntas de novo. Sí. Muito bom. Y hay una muy buena energía y es bonito tener esta oportunidad de aprovechar la energía Sim, mutua y en un proyecto nuevo, sin sim, barreras. exacto. Muito bom. Bueno, muchas gracias. A ti. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada.